E hoje eu estou muito feliz que a gente vai dar, inclusive, quem estava com a gente hoje, dando um pouquinho de continuidade nesse trabalho de escrita, de criatividade e com muita história. Então eu recebo aqui no estúdio hoje Cláudio Said. Cláudio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bárbara. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da Nova Brasil 97.5. O Cláudio aqui tem algumas publicações. Eu tô aqui com duas, inclusive. Quem acompanha a gente pelo YouTube, na Nova Brasil FM Brasília, vou mostrar agora. Delmir Gouveia, romance e reportagem inspirado na vida e morte do nordestino que se tornou um dos pioneiros na industrialização do Brasil. E também aqui comigo, Vaidade, Poeira e Vento. E, Cláudio, você tem um tipo de escrita muito peculiar. Eu queria começando assim, entender de onde é que vem esse interesse pelo sertão, pela sua origem, né, obviamente, mas como é que foi colocar isso em texto, como é que foi essa decisão? Explica pra gente um pouquinho desse seu processo criativo. Em primeiro lugar, eu tenho isso desde pequeno. Meu pai, jornalista, lá em Teresina, uma biblioteca vastíssima, amante de livros, e eu aprendi a gostar de livros com ele. Mas o tempo inteiro aquela coisa de querer criar, de querer participar, de querer escrever, isso vem comigo desde criança, né? O Nordeste eu trago junto também, né? Sou do Piauí, Teresina, mas a vida no sertão, nas fazendas, a gente vai trazendo toda aquela cultura enriquecedora e num dado momento essas duas coisas se juntam, a vontade de escrever e o Nordeste. E os personagens do Vaidade, Poeira e Vento, que foram quem me despertaram para escrever. O Lampião, rei do cangaço, e o Zé Limeira, que é um personagem menos conhecido, poeta do absurdo, repentista da Paraíba. Eu quis juntar os dois. Aí veio essa linha. Lampião a gente conhece muito a história, e não é a história, são as histórias, né? As possíveis histórias de Lampião, que isso já dá um molho para muita criatividade, muita inovação, muita história, né? E aí a gente tem agora o Poeta do Absurdo também, que é isso, assim, se pudesse explicar, eu acho que as suas palavras são melhores, mas assim, apesar dele juntar palavras meio Manuel Bandeira, assim, que você não sabe o que está acontecendo ali, é de um rigor acadêmico, é de um cuidado, né, Cláudio, porque a gente é um primor. Um primor. Para entender o Zé Limeira, é preciso saber o que inspira o repentista, o cantador, e a literatura em cordel que vem depois, cronologicamente, como uma forma de registrar os versos dos cantadores que se perdiam nas feiras do Nordeste, cantava e aquilo ninguém gravava, depois veio o registro. O que é preciso entender? É que na cantoria não vence quem canta mais bonito, quem coloca mais conteúdo ou mais poesia. Perde quem engasga. Perde aquele que não rima ou que não metrifica da forma correta, porque cada verso tem uma metrificação. Então, o Zé Limeira era um analfabeto, inculto naturalmente, mas ele tinha uma perfeição na métrica e na rima inigualáveis. O conteúdo pouco importava. Ele vencia os duelos, até porque o outro cantador se embasbacava com aquilo que ele dizia, as coisas malucas. Eu penso nos arimbambos, mocós, tacacas, mulambos, bonde, carroça e zebu. Onde já se viu isso, né? Então ele inventava palavras e daí ele ter sido caracterizado como poeta do absurdo e ter sobrevivido aos debates, né? Veja, o trava-língua. O trava-língua é um recurso usado pelo cantador para complicar a vida do outro. Tá? Conte mais. Uma peleja entre Cega Deraldo, cearense, e o piauiense José Pretinho, em que os dois estão duelando há muitas horas e ninguém perde o duelo. Uma hora o Zé Preto diz, cego, agora eu vou mudar o verso. Né? Vou mudar de toada. Ele diz o seguinte, eu vou mudar de toada para uma que mete medo. Eu nunca encontrei cantador para desvendar esse enredo. É um dedo, é um dia, é um dado, é um dado, é um dia, é um dedo. E ele queria complicar o cego respondeu, Zé Preto, esse teu enredo te serve de zombaria. Tu hoje cega de medo e o diabo será teu guia. É um dedo, é um dia, é um dado, é um dado, é um dedo, é um dia. Ele já respondeu de uma outra forma. Tá? E depois tem a ver... Isso eles ficam duelando horas. E aí chega a vez do cego e o cego diz... amigo José Pretinho, eu não sei do que será. De você, depois da luta, você vencido já está. Quem apaca, cara compra, cara paca, pagará.
E o Zé Preto não soube responder o quem apaca, cara compra, cara apaca, pagará. Tem mais coisa, mas aqui o nosso tempo não permite explorar tanto. Mas esse é o trava-língua. E ele é usado para complicar a situação do outro, na métrica e na rima. E depois, com esse personagem, com os dois, como é que foi juntar, como é que foi esse trabalho para unir dois personagens no Vaidade, Poeira e Vento? Eu tinha a intenção de escrever sobre o Zé Limeira, mas só existe uma única obra impressa sobre o Zé Limeira, que é um livro do jornalista Orlando Tejo, paraibano de Campina Grande, chamado O Poeta do Absurdo. Eu tinha essa obra e eu quis escrever para tentar divulgar, mas é difícil escrever com uma obra só para pesquisar, né? E aí eu fiquei meses matutando o que é que eu faria, até que eu encontrei essa reportagem da Folha de São Paulo, que está aí no livro, transcrita, que dizia que um juiz de Buritis, aqui perto, Minas Gerais, teria autorizado a exumação do corpo de um fazendeiro que supostamente teria sido Lampião. Lampião não teria morrido em Sergipe, em 1938, teria emigrado para Minas Gerais e lá viveu vida escondido, com Maria Bonita, né? E aí me veio a ideia. Eu pesquisei, os dois foram contemporâneos, Zé Limeira e Lampião, foram conterrâneos, porque Zé Limeira era paraibano, Lampião pernambucano. E aí eu digo, eu vou juntar os dois. Tá? Mas eles nunca se encontraram. Como eles nunca se encontraram, eu precisava de uma ficção. E foi daí que veio a ideia de fazer uma ficção misturada com realidade, né? Colocar uma história fictícia e trazer dentro dela a história verdadeira. Quem lê o livro Vaidade, Poeira e Vento vai saber e conhecer muito sobre o cangaço, sobre o repente e sobre a literatura de cordel. Porque está tudo ali dentro de uma história que tem começo, meio e fim. Pois é, e aí essa é uma característica sua, né? Tanto nas obras, não são essas duas, mas você tem esse trabalho árduo de pesquisa, de vamos contextualizar o negócio direito, assim, tem referência bibliográfica, dá com pau em alguns deles, assim. Como é que é esse seu trabalho, não importa essa obra, desse cuidado com contextualizar e com falar, ó, veio daqui, não saiu, uma parte saiu aqui da imaginação, mas uma parte a gente tem um embasamento. Vejamos o caso do Delmiro Gouveia. O Delmiro Gouveia pode ser caracterizado como o Mauá do Nordeste. Ele é para o Nordeste o que o Mauá foi para o país no tempo do Império. Pobre, vai para o Recife, começa como bilheteiro da Machambomba, que eram os trenzinhos que faziam transporte urbano no Recife, e depois entra para o comércio de couros, se enriquece, tá? Revoluciona o mercado de couros em todo o Nordeste, começa a exportar para a Europa e para os Estados Unidos, fica rico, se mete com política, tá? Se mete com confusões, perde a fortuna, vai para Alagoas, em Alagoas ele recomeça do zero, tá? Montando novamente seu comércio de couros, enriquece novamente, e depois ele funda no interior de Alagoas uma fábrica de linhas para concorrer com os ingleses da McKinney Cotton, que então dominavam o mercado de linhas em toda a América. E ele começa a produzir a linha Estrela e a ganhar a concorrência dos ingleses. Tá? E onde acaba isso? Ele constrói a primeira usina hidrelétrica do São Francisco com recursos próprios e uma vila operária com 250 casas, escola, posto de saúde, cinema e rink de patinação. Que é isso? E é assassinado. Tá? E é assassinado por quê? Porque os coronéis, os poderosos da época, passam a vê-lo como uma ameaça. Alguém que traz um modo diferente de lidar com a força trabalhadora, de explorar o trabalho do povo nordestino. Ele acaba assassinado. E eu tinha que ler tudo. Como é que eu vou contar uma história dessa sem ler tudo? Então, o primeiro trabalho é ler tudo que aparece. Você fica paranoico. Entra em qualquer lugar, vai atrás de livraria. Tá? Fica pesquisando. Hoje as livrarias têm lá o terminal para pesquisar, fica pesquisando, procurando coisa nova. Você quer ler tudo. Então, eu leio tudo primeiro e aí vou compondo a história já com um cabedal de conhecimentos
na minha mão, vamos dizer assim. Pois é, a produção do livro não é o escrever, né? Assim, tem toda essa bagagem, começa na biblioteca do seu pai e vai até a editora, toda uma história. Cláudio, olha, vai voltar aqui outras vezes para a gente falar mais sobre esses assuntos, são tão caros para várias pessoas aqui. E é um trabalho muito importante da gente, com esses romances, com esses livros, a gente lembrar um pouquinho da nossa história, de onde a gente veio, de buscar inspiração, que, cara, tem como fazer. Tem uma história do Delmiro, assim, tem como a gente fazer e ser pioneiro, e inventar, e criar, e dar as caras, enfim. Eu acho muito importante esse trabalho de resgate, de escrever e de manter um pedacinho da nossa história. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, qual é o melhor caminho? Site, Instagram, LinkedIn, e-mail, telefone, sinal de fumaça, por onde acha? Não, aí é o velho Google, né? E os navegadores. Coloque lá, Cláudio Saide, o Saide, S-A-I-D. Ou Vaidade por Evento, o Delmiro Gouveia, né? E consegue sim fazer a pesquisa. O importante, tá, é que nos trabalhos tem a criatividade do romancista. Tá? Por quê? Porque o romance não veio para informar, o romance veio para provocar, para fazer pensar, para fazer a imaginação fluir. Tá? Então o romance você tem que deixar espaço para que o leitor complete. Ele, né? Você não pode entregar de bandeja, não é didatismo. Né? Então, o Delmiro, o Lampião e o Zé Limeira são apenas, digamos, o esteio para que uma história seja contada com o ineditismo que ela tem e com a poesia e a imaginação que elas podem provocar. E que ela merece. Muito obrigada, Cláudio. Eu que agradeço. Boa tarde a todos os ouvintes da Nova Brasil. Mais uma vez.